Olá, pessoal! Finalmente a gente chega aí na terceira parte da nossa aula, onde eu vou tratar com vocês sobre a organização do tecido nervoso lá no sistema nervoso central e periférico também, e como que esse tecido está protegido também. Vou falar primeiro do central, depois do periférico. Vai ser uma aula bem rápida, tá bom? Bom, antes de começar a falar sobre a organização, a gente precisa saber que existem diferentes cortes que a gente pode realizar no órgão para entender melhor como que é a sua estrutura interna. E aí aqui a gente traz esses três conceitos, né? Isso aqui vem da anatomia, tá, pessoal? Mas a gente acaba utilizando também para histologia, né? Para morfologia como um todo. Então, eu posso, por exemplo, fazer um corte num órgão que eu quero estudar, considerando o plano sagital, que recebe esse nome porque passa pela sutura sagital do nosso crânio. Esse corte ele vai dividir a estrutura que a gente quer estudar em duas porções, uma direita e outra esquerda. O plano transversal ele vai dividir a estrutura que a gente quer estudar numa porção superior e noutra inferior, e o corte frontal, ou coronal também, esse nome coronal vem da sutura coronal, presente aqui no nosso crânio também. Esse corte ele vai dividir o corpo ou o órgão que a gente está estudando numa porção anterior ou ventral também. Aqui, se a gente for considerar o corpo inteiro, por exemplo, a face, o abdômen, tórax, né, vão estar presentes na porção anterior ou ventral, já as costas e os glúteos vão estar presentes na porção dorsal ou posterior também, que é atrás. Então, pessoal, seguindo esses conceitos, as primeiras pessoas que tiveram interesse em estudar as estruturas internas do encéfalo e da medula acabaram realizando cortes como esses, né, em cada uma dessas regiões. Na região de encéfalo foram feitos sucessivos cortes frontais, já na região da medula foram feitos vários cortes transversais para entender melhor a estrutura interna de ambos. E de cara, o que essas pessoas, né, o que esses pesquisadores viram foi uma diferença em termos de coloração. A região mais externa do cérebro e do cerebelo, ela é escura, ela tem uma cor acinzentada. E essa coloração acinzentada vai acontecer na porção interna da medula. A gente tem o universo, né? Enquanto o externo aqui é acinzentado, o interno da medula que vai ser acinzentado e tem esse formato aqui que lembra um H e lembra também uma borboleta. Tem esse arranjo aí bem definido. Já a porção externa da medula e interna do cérebro e do cerebelo também é mais esbranquiçada. E aí, essas diferenças de cores tão bem distribuídas, tão bem distinguíveis, não só no órgão afresco, mas também no órgão fixado, no órgão evidenciado por métodos de impregnação por prata, né? Essas diferenças de cores foram chamadas de substância cinzenta, no caso das regiões mais escuras, e de substância branca no caso das regiões mais claras. E aqui eu repito para vocês, a substância cinzenta está presente na porção externa do cérebro e do cerebelo, que também pode ser chamada de córtex, e na porção interna da medula, formando aqui um arranjo que lembra a letra H, que lembra uma borboleta também. Já a substância branca vai estar presente na porção interna do cérebro e do cerebelo e na porção externa da medula. A gente não sabe por que isso é invertido, por que um está na parte interna da medula, por exemplo, e o outro está na parte externa do cérebro e do cerebelo, mas a gente sabe o que tem em cada uma dessas regiões que as tornam dessa cor. Então, por exemplo, na substância cinzenta, pegando primeiro a substância cinzenta, a gente tem muitos corpos celulares, né? O corpo celular do neurônio, na verdade, ele fica localizado apenas nas regiões de substância cinzenta. E a gente viu lá na primeira parte da aula que o corpo celular ele tem muitas organelas. Então, esse tanto de corpo celular junto e, consequentemente, esse tanto de organela também agrupada, também juntinha, vai acabar conferindo a essas regiões aqui essa coloração acinzentada. Na substância cinzenta, a gente observa também células da glia, dendritos e axônios, e onde temos dendritos e axônios, vamos ter contato entre neurônios, então a gente pode falar que a substância cinzenta é um local de sinapse, mas o que a torna dessa cor é a presença do corpo celular, tá? Do neurônio, que vai estar aqui nessa região, substância cinzenta. Bom, e o que torna a substância branca
branca, é a presença dos axônios mielínicos, ou seja, a bainha de mielina é que vai conferir essa coloração esbranquiçada. A gente também observa algumas células da glia, vasos sanguíneos também, mas o que torna essa região esbranquiçada é a presença da bainha de mielina, né, dos axônios que possuem mielina. Uma coisa importante, pessoal, esses axônios a gente não consegue distinguir seus limites, ou seja, a gente não sabe onde que está começando um axônio, onde que um outro axônio está terminando, isso a gente não consegue ver, mas a gente sabe que esses axônios eles estão relacionados do ponto de vista funcional. Ou seja, a gente tem grupos de axônios levando o mesmo tipo de informação de uma região a outra no nosso encéfalo. E a esse grupo a gente dá o nome de trato. Então, por exemplo, informação relacionada à dor, ela é levada por axônios específicos, por um grupo, né, de axônios específicos da medula para a região do tálamo, aqui no encéfalo. Então, esse grupo é chamado de trato espino-talâmico, porque ele sai da medula espinhal e chega no tálamo. E assim a gente tem diversos outros tratos, diversos outros grupos envolvidos com informações específicas, indo de uma região a outra na medula, no sistema nervoso central. E reforço para vocês, a gente não consegue enxergar os limites desses axônios, mas a gente sabe que eles estão relacionados do ponto de vista funcional por meio de estudos, principalmente de eletrofisiologia. Com relação à proteção, né, no sistema nervoso central, eu já tinha comentado com vocês na primeira parte da aula que a gente tem 4 proteções, né, no sistema nervoso central, 4 coisas aí garantindo proteção contra impactos mecânicos, contra substâncias nocivas, contra patógenos também. A primeira delas é o osso, que eu não vou tratar com vocês porque a gente já teve aula de tecido ósseo. A segunda são as meninges são 3, elas são envoltórios de tecido conjuntivo. A gente tem também o líquor, que é um líquido que está circulando nas cavidades do sistema nervoso central, e a barreira hematoencefálica, que eu já tratei com vocês na segunda parte da aula. Então, vamos começar falando das meninges, e aí o próximo slide eu explico com mais detalhes o líquor. As meninges, então, como eu falei, elas são envoltórios de tecido conjuntivo. Da mais externa para mais interna, a gente tem a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A pia mater ela está em contato íntimo com o cérebro, né, e com as demais estruturas encefálicas também, inclusive acompanhando o relevo dessas estruturas. Ou seja, o cérebro ele tem essas regiões aqui que são os giros, e entre um giro e outro, aqui em preto, existem sulcos, que são depressões aí, né? A pia mater, ela penetra nesses locais também, e acompanhando aí toda a superfície do cérebro. E a mesma coisa vai acontecer no cerebelo, nos demais órgãos também. Aqui a gente tem uma dissecação da cabeça, tá, pessoal? Então, do ponto de vista aí superior, a gente está olhando uma cabeça dissecada, né, de cima. E vamos começar falando então da dura mater. Ela é um tecido conjuntivo denso, rico em fibras colágenas, e é essa presença de colágeno que vai garantir, que vai fazer com que a dura mater seja espessa e bastante resistente também. A dura mater ela é bastante inervada e bastante vascularizada também. Com relação à inervação, nós não temos terminações sensitivas, né, dentro do nosso encéfalo aí, a gente não tem isso. Então, toda a sensibilidade intracraniana, pessoal, vem da inervação da dura mater. Ou seja, toda sensação, por exemplo, de dor, né, a dor de cabeça aí, que a gente acaba sentindo, né, vez ou outra, todo mundo já teve uma dor de cabeça. A grande maioria das dores de cabeça são fruto da inervação da dura mater, tá bom? E outras sensações também, ai, tô sentindo minha cabeça latejar, não sei o quê, né? Toda sensação vem da inervação da dura mater. Com relação à vascularização, a dura mater ela tem alguns espaços que são preenchidos por endotélio, e a esses locais a gente dá o nome de seio venoso ou seio dural também. A gente também pode encontrar esse nome. Esses locais, eles funcionam como um canal para retorno do sangue do encéfalo.
Ou seja, pessoal, o sangue, ele entra, né, na região encefálica, existem vários vasos aqui no cérebro, no cerebelo também. Vocês vão ver isso com mais detalhes lá na anatomia, o polígono de Willis, todas as arteríolas e vênulas, artérias também, vasos aí maiores também, vocês vão ver tudo isso lá na anatomia. Mas aqui para histologia, vocês precisam saber que esse sangue que vem aqui pro cérebro, pro cerebelo, esse sangue, ele precisa sair daqui, né? Ele chega rico em oxigênio, rico em nutrientes, em glicose, principalmente, que é a forma de energia que o neurônio consegue absorver, consegue usar para o seu metabolismo. E esse sangue, ele sai daqui rico em gás carbônico, rico em excretas também. Ele vai precisar ser filtrado nos rins, vai precisar acontecer trocas gasosas no pulmão, então ele precisa sair daqui. E ele vai sair por meio dos seios venosos. E aí vai chegar um local onde esses seios venosos vão se fundir com as veias jugulares internas. E aí, por meio das veias jugulares internas, que o sangue sai, então, e alcança a circulação corporal. Uma coisa muito importante, a dura mater, ela está bem aderida aos ossos do crânio, bem contínua mesmo aos ossos do crânio, mas com relação às vértebras que vão formar a coluna vertebral, a gente não observa essa aderência toda, não. Pelo contrário, existe um espaço entre as vértebras e a dura mater, espaço esse que é chamado de epidural, e nesse espaço, mais especificamente na terceira vértebra lombar, a gente vai ter a injeção aí da anestesia epidural, né? Então, são injetados os fármacos que vão promover esse tipo de anestesia. Esses fármacos, eles se difundem pelo espaço epidural, eles vão alcançar o líquor e aí, então, eles vão ter seu efeito anestésico. Eu tô tomando uma água, pessoal, por isso que eu tô parando toda hora. Bom, após a dura mater, a gente tem a aracnoide. Ela é uma membrana serosa, ou seja, uma membrana úmida, né, de aspecto úmido, formada por uma fina camada de células epiteliais. E nos locais em que a aracnoide está conectada com a pia mater, a gente observa umas trabéculas, umas redes que são muito parecidas com teias de aranha. Daí, então, que vem o nome aracnoide, vem desse aspecto aí dessas trabéculas. Por último, então, a gente tem a pia mater, que é a meninge mais interna, como eu falei para vocês, ela está em contato íntimo com os órgãos centrais, acompanhando toda a sua superfície, e ela vai acabar proporcionando uma certa firmeza a esses órgãos, porque o cérebro, por exemplo, ele tem uma consistência bem mole, né? Ele é bem molengazinho, então a pia mater vai tornar eles mais duros. Nossa, tá chovendo muito, pessoal, acho que vai pegar o barulho da chuva. Mas enfim, vamos continuar a aula. Se eu ver que o áudio tá ruim, eu gravo de novo, não tem problema. Uma coisa que eu esqueci de falar, entre a aracnoide e a pia mater, a gente observa um espaço. A esse espaço a gente dá o nome de espaço subaracnoide, e é nele que o líquor vai circular. O líquor, ele é um líquido, também pode ser chamado de líquido cefalorraquidiano. Ele é incolor, aqui na imagem a gente consegue ver, parece uma água, né? Mas isso é um líquor normal, ele é transparente mesmo. Ele é produzido pelas células ependimárias e em sua composição a gente encontra água, proteínas, glicose, glóbulos brancos e alguns hormônios também. Pode acontecer desse líquor ficar turvo numa situação de infecção pela Neisseria meningitis ou meningococo, né, que é uma bactéria que vai causar a meningite bacteriana. A gente também tem meningite viral, mas esse aspecto turvo desse jeito, isso é fruto de principalmente, né, a principal suspeita é a infecção pela Neisseria. O líquor, e isso aqui eu trago mais a título de curiosidade, o líquor ele é coletado por punção lombar. Nesse procedimento, né, é um procedimento invasivo, o paciente ele vai ficar em posição deitada, em decúbito lateral, ou sentado também, com as costas aqui mais curvadas, e aí a pessoa vai, médico, enfermeiro, ele vai coletar esse líquor. São coletadas 3 amostras, então aqui a gente teria mais um tubo como esse, e pode acontecer, pessoal, dessa coleta não ser muito bem sucedida, acabar vindo um pouquinho de sangue aqui para as amostras. E é muito importante diferenciar esse sangue
de uma situação de hemorragia. Por quê? Porque as hemorragias elas precisam ser tratadas rapidamente, né? Não pode ter sangue demais aí extravasando no sistema nervoso central, não. Então, toda hemorragia ela precisa ser tratada rápido, especialmente as hemorragias intracranianas. E aí, como é que a gente vai diferenciar, então, né, um sangue que veio de uma coleta traumática de um sangue de uma hemorragia? A gente precisa observar 3 aspectos nessa amostra. O primeiro é a frequência do sangue, a distribuição do sangue nas 3 amostras. Se a gente vê que a primeira amostra coletada está mais cheia de sangue, enquanto a última está mais diluída, né, não tem tanto disso, isso vai ser um forte indicativo de uma coleta traumática. Na hemorragia, a gente tem sangue igualmente distribuído em todas as amostras coletadas. Agora, se tem mais só na primeira, não. Então, a gente teve uma coleta aí que não foi muito legal. O segundo aspecto, pessoal, é o sobrenadante. Então, esse líquor ele vai para o laboratório, ele é centrifugado, e aí é gerado um pellet, que a gente fala, que é um agregado ali de material, e o restante de líquido. Se esse líquido, que é chamado de sobrenadante, estiver amarelado, isso vai ser um forte indicativo de hemorragia. Por quê? Porque o sobrenadante amarelado é consequência da presença de hemácias que sofreram rompimento, e a hemácia ela é rompida numa situação de hemorragia. Isso vai acontecer assim, precisa de um tempo, né, considerável para que a hemácia se rompa, e isso acontece na hemorragia. Uma coleta traumática é muito rápido, o procedimento de coleta é muito rápido, não é suficiente para gerar uma lise de hemácias assim tão pronunciada e tão grave a ponto de tornar o sobrenadante amarelado. Então, centrifugou e o sobrenadante ficou amarelado, sinal de hemorragia. E o terceiro e último aspecto que a gente olha é a presença de coágulo. A presença de coágulo indica coleta mal sucedida, coleta traumática, tá? Bom, voltando aqui para a nossa aula, isso tudo que eu falei foi mais a título de curiosidade para vocês, né? Mas voltando aqui para a aula, o líquor ele circula nas cavidades do sistema nervoso central. Quem são essas cavidades? São os ventrículos no encéfalo e o canal medular aqui na medula espinhal. Ele vai circular mais especificamente entre as 2 meninges que eu comentei anteriormente, a aracnoide e a pia mater, e a esse local entre as 2 meninges a gente dá o nome de espaço subaracnoide. Pode acontecer do fluxo do líquor ser obstruído por algum motivo, e aí a gente vai ter uma condição chamada hidrocefalia, que é evidenciada pelo aumento da cabeça. Nos exames de imagem a gente vê que os ventrículos, né, que é essa região aqui preta, o ventrículo ele sofre um alargamento, fruto do acúmulo do líquor ali, e esse líquor, essa hidrocefalia, eu ia falar hemorragia, essa hidrocefalia, ela tem tratamento, e hoje o padrão ouro aí de tratamento é a inserção de uma válvula aqui na região de acúmulo de líquor para que esse excesso seja drenado para outro local do corpo. Com relação às funções do líquor, ele garante proteção contra impactos mecânicos, assim como as meninges também, e ele vai garantir também suavização do efeito da pulsação de artéria sobre o tecido. A artéria, pessoal, é um vaso bem calibroso, então a cada contração o sangue é jorrado numa pressão muito alta. Se esse sangue entra assim de uma vez no tecido, a gente teria um dano celular muito grave. Então o líquor ele vai fazer com que essa pulsação não seja tão sentida, né? Não a ponto de causar um dano aí no tecido. Ele vai suavizar a pulsação, então, das artérias e, consequentemente, a entrada também de sangue no tecido. Bom, então eu encerro aqui o sistema nervoso central, vou comentar agora bem rapidamente sobre o sistema nervoso periférico, mais especificamente sobre os nervos. E aí nos nervos, pessoal, a gente tem um arranjo que está bem parecido aqui com essa imagem, né? A gente vai ter 3 envoltórios. Primeiro, o que é um nervo? O nervo ele é uma estrutura esbranquiçada, a gente consegue observar ela a olho nu. Ele está amplamente distribuído pelo corpo e ele é formado por fibras nervosas, que nem a gente consegue enxergar aqui, essas bolinhas aqui, né? Por fibras nervosas que estão dispostas em formato de zigue-zague.
Mas não é um zigue-zague assim que está invadindo o espaço um do outro, que está cruzando, não. É um zigue-zague paralelo. Lá na aula prática eu vou mostrar para vocês esse aspecto de zigue-zague. Minha dissertação de mestrado foi com lesão de nervo, então eu tenho umas imagens aí que dá para mostrar na aula prática. Mas tenham isso já em mente, tá? As fibras nervosas, elas estão organizadas em zigue-zague paralelamente umas às outras. E essas fibras, elas são envolvidas por 3 envoltórios de tecido conjuntivo. A gente tem, então, o endoneuro, o perineuro e o epineuro. E vamos falar do mais externo e ir para o mais interno. O epineuro, pessoal, ele está representado aqui em azul, nessa imagem. Ele é o envoltório mais externo, ele recobre o nervo em toda a sua extensão. Ele é formado por um tecido conjuntivo denso, do tipo não modelado, e é ele quem vai proporcionar proteção, resistência e uma certa elasticidade também ao nervo. O perineuro, ele vai revestir um conjunto de feixes de axônios, conjunto esse que a gente dá o nome de fascículo. Então, um fascículo, que é isso aqui, ó, em vermelho, ele é revestido pelo perineuro. O perineuro ele é formado por fibroblastos modificados que possuem zônulas de oclusão, ligando um fibroblasto a outro. A presença dessas zônulas de oclusão acabam vedando, então, esse grupo de fibras, garantindo com isso proteção contra agentes nocivos e contra alterações também bruscas aí na composição de íons das fibras nervosas, né, dos axônios. Então, a gente vai ter, por último, o endoneuro, que é esse tecido aqui rosinha claro. Ele vai envolver cada uma das fibras nervosas de forma individual e ele é formado por fibroblastos e proteínas sintetizadas também pelas células de Schwann. Quem, especificamente falando? Colágeno e fibras reticulares também, certo, pessoal? Então, a aula era isso, né? Gostaria de agradecê-los, como eu falei, seria mais rapidinho mesmo. Aqui eu reforço para vocês, caso tenham alguma dúvida, podem me mandar e-mail. Eu também estou atenta ao fórum de discussões do Moodle, ao fórum de discussões do Teams também. E vocês podem tirar dúvida também antes da aula prática, né? Estou à total disposição aí. Por favor, não fiquem com dúvidas, não fiquem com vergonha. Porque eu quero saber, né, o que não ficou muito bem explicado, o que ficou confuso, né? Eu gostaria muito que vocês dessem esse feedback aí. Também com relação às curiosidades, né, que eu trouxe aí na aula. E é isso, pessoal. Foi um prazer falar sobre esse tema com vocês. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Espero que eu tenha trazido informações bem relevantes aí. E muito obrigada, tá bom? Pela atenção. Obrigada mesmo de coração.